Então, pessoal, essa é a primeira aula, tá, de um curso aí básico de informática, tá? É direcionada principalmente às pessoas que não têm nenhum conhecimento em mexer com o computador pessoal, né, um notebook, não conhece um sistema operacional, o Windows, né, que todo mundo chama, que é o mais utilizado, e já querendo informar, eu não sou professor, eu dei curso de 2 meses aqui em Pernambuco, fui convidado num projeto social da prefeitura de uma cidade aqui de Pernambuco, e eu fiz a apostila, fiz todo um plano de aula para ensinar aí, adolescentes a iniciar aí o uso do computador e começar aí uma carreira no mercado de trabalho tendo conhecimento aí em, em algo que hoje é fundamental, né? O uso do computador. Então, eu vou tentar passar aí da melhor maneira possível para vocês o conhecimento, tá? E repito, é direcionado mais a pessoas que não têm muito conhecimento no uso do computador. Quem já tem conhecimento, quem já usa internet, sabe os componentes do computador, vai aí agregar um pouco mais de conhecimento, vai conhecer um pouco mais do que já sabe, ok? Então vamos começar aqui. A aula de hoje é bastante teoria, né? Eu vou falando e depois no decorrer da aula vai ter aí uma parte de exercícios, tá? Que vocês vão dar um pause no vídeo, vão anotar ou vão somente fazer os exercícios e depois a gente vai corrigir juntos, ok? Então, introdução à informática. Então, informática, o que quer dizer, né? Quer dizer informação automatizada, né? Automática. Ou seja, a gente utiliza um computador, né? O que é um computador? Inicialmente, o conceito de computador, o que é? Né? Basicamente, não se apeguem a nomes estranhos que vocês não sabem, tá? Por enquanto, a gente não vai ver o que significa, tá? Nos próximos slides eu vou explicar o que é. Tá? Então, basicamente, o computador o que é? É uma máquina com diversos componentes ou dispositivos que processa diversas tarefas e informações dentro de um sistema operacional. Tá? Vocês têm que ter isso em mente. É uma máquina com um programa que o usuário vai mexer, que vai mostrar resultados na tela do computador, em dispositivos de saída, que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, basicamente, é uma máquina que processa tarefas, tá? Ele não tem vontade própria, né? Nos termos mais leigos. Ele faz exatamente o que o usuário quer e vai receber a resposta que o computador vai ser programado para dar para o usuário, ok? Nele podemos fazer infinitas atividades, conforme o tipo de equipamento. Tá? Eu, por exemplo, tenho um notebook com uma configuração, um equipamento mais fraco, que vai fazer só algumas tarefas, como acessar a internet, ler alguns documentos, ou posso ter, por exemplo, um computador com placa de vídeo, um processador mais caro, né, que geralmente é mais potente, que eu possa rodar jogos, possa fazer vídeos, né? Então, depende do equipamento, eu posso fazer infinitas atividades. Então, os tipos mais básicos de computador, né, são os mainframes perdão, e os supercomputadores, são equipamentos do tamanho de salas, né, o tamanho de geladeiras, né, foram muito utilizados lá no início, quando o computador começou a ser utilizado foi construído um equipamento eletrônico, né. Então, os mainframes eram equipamentos do tamanho de geladeiras, ocupavam prédios e salas, e o processamento dele, a capacidade dele de fazer tarefas eram bem menores do que os computadores pessoais de hoje em dia. Computador pessoal, o que é? Um computador que nós utilizamos. Desktop ou PC é o computador completo, né? Tem o gabinete, tem o mouse, teclado, o monitor, caixa de som, tá? E o notebook, que é o computador portátil, tem só uma tela LCD e uma placa dentro que controla todo o restante dele, né? Ele é compactado, certo? E um que é muito utilizado hoje, né? Tem até um certo vício as pessoas, né? O computador de mão. O que é o computador de mão?
tablet, iPad. O que a gente pode considerar aqui também é celular. Celular não deixa de ser um computador. Ele é uma máquina com um software que processa também diversas tarefas e informações, tá? Então a gente vai se apegar mais ao computador pessoal, que é o que a gente vai utilizar, sistema operacional, é o que as empresas utilizam, que a gente usa para acessar e-mail, fazer as nossas tarefas do dia a dia, ok? Então aqui um pouquinho da história do computador, né? Aqui algumas fotos, tá, de como é que era o computador aqui no século XVII, ó. Era só uma máquina para fazer cálculos, né? Até o século XIX, início do século XX, um computador era uma máquina para fazer cálculos, né? Ele era uma calculadora gigante, né? Então ele começou a se desenvolver mesmo lá na época da Segunda Guerra Mundial, em que empresas americanas começaram a construir máquinas para gerar informações para o exército americano, né? Enfim, em 1948 também, ó, podem ver aqui, ó, não há monitor, né? Essas máquinas aqui eram muito mais fracas do que um celular, por exemplo, né, dependendo do celular, né, do iPad, de um tablet. Então as pessoas aqui se guiavam, por exemplo, pela piscada das luzes, né? Uma luz acesa significava o número 1, a luz apagada significava o número 2, o número 0, perdão. E 0 quer dizer sim e 1 quer dizer sim e 0 quer dizer não. Então ali eles começavam a montar os códigos e o que significava aqueles códigos e passavam as informações para os seus superiores, né? E em 81, esse aqui já é um modelo de computador que nós utilizamos atualmente, né? Um monitor, um desktop, aqui dentro tem todos os componentes que fazem o computador funcionar, um teclado, né? A gente sabe que Steve Jobs criou o computador com um amigo dele, Steve Wozniak, não sei a pronúncia correta, em 1975. Foi a criação do primeiro computador pessoal, né, que segue esse modelo aqui. E até hoje a gente utiliza esse modelo, né, só que bem mais sofisticado, né? Gabinete, torre, monitor LCD, caixa de som, mouse, teclado, microfone e o famoso notebook, né, que não deixa de ser um computador também, só que tudo dentro de uma placa só. Ele é tipo um caderno, né? O próprio nome em inglês quer dizer caderno, notebook. Ok? Então só para vocês conhecerem um pouco da história aí do computador. O que podemos fazer com o computador? Já que ele é uma máquina que processa diversas tarefas, quais são alguns exemplos que a gente pode fazer no computador? Por exemplo, ouvir músicas, assistir vídeos, né? Pode ser online na internet, pode ser vídeos caseiros que a gente faz com uma câmera e passa para o computador. A gente pode digitar textos, a gente pode acessar a internet, ver sites, notícias, fazer downloads, né? A gente vai ver no curso aí, acesso à internet, ver e editar fotos, ler documentos, fazer trabalho para a faculdade, trabalho para a escola, fazer relatórios, currículos, enviar mensagens, né, e-mails. A gente pode conversar também através da internet, digitando texto ou com microfone, né, simular um telefone. A gente pode jogar, né, que os adolescentes, as crianças gostam muito, até os adultos gostam. E uma coisa que geralmente muita gente não gosta muito, né, é estudar, né, fazer pesquisas na internet, criar documentos que nem tinha dito, trabalhos para a escola. A gente pode estudar vendo vídeos, ouvindo também audioaulas, né? A gente pode fazer inúmeras tarefas no computador pessoal hoje em dia, tá? Aqui são só alguns para a gente ter aí algo mais concreto aqui, né? Eu quis dizer com algumas coisas básicas que a gente pode fazer com o computador, ok? Então, lá, que nem a gente viu no primeiro slide da aula, né? Hardware e software. O que significa isso? Hardware. Hardware quer dizer equipamento, é um nome em inglês, tá? Ele quer dizer equipamento. Sempre que eu estiver falando de hardware, eu estou falando em peças, ou componentes, ou dispositivos, tá? São as peças do computador. O mouse que a gente usa é uma peça, ou seja, ele também é um hardware,
tá? O teclado é um hardware, o monitor do computador é um hardware, tudo que a gente consegue tocar, as coisas físicas do computador. Tá? O estabilizador é um hardware, as placas que tem dentro do gabinete é um hardware, tá? São equipamentos. Tá? E software. Software são os programas, a parte lógica, o sistema. Né? Aqui alguns exemplos de software: o Windows, o MSN, Word, Internet, ou seja, tudo que a gente vê na tela do computador. Tá? São os programas, a parte lógica, a gente não consegue tocar. A gente só consegue controlar o hardware através do software. Tá? Um depende do outro. Um não pode existir sem o outro. Não pode funcionar sem o outro. Tá? Se eu não tiver um computador, obviamente não vou conseguir instalar um sistema para eu utilizar esse equipamento. E se eu não tiver o software, eu não vou poder utilizar esse equipamento. Ok? Então, software, todos os programas, tá? E hardware, todo equipamento. Televisão, por exemplo, é um equipamento. Quando você está aumentando o volume, o áudio da televisão com controle remoto, aparece escrito na tela, certo? Volume aumentando ou diminuindo. Aquilo ali é o software. Você está utilizando o controle remoto, que é o hardware, certo? Apertando o botão você ativa o software dele, o programa que gerencia o volume, aumentando ou diminuindo o som da televisão. É a mesma coisa também num computador. Ok? Então, do que é formado basicamente um computador? Né? Então, primeiramente, externamente, por fora, né? O que a gente consegue ver. O que tá, a gente olha para o computador e a gente vê o que? O gabinete, tá? Que é a caixa preta ali, vamos chamar dessa forma, onde abriga todas as placas que fazem um computador funcionar. Ok? Que a gente vai ver mais na frente. Mouse, né? Que é o mouse, em inglês quer dizer rato, né? Que a gente usa para mexer o ponteiro do mouse, né? Esse ponteiro aqui a gente mexe através do mouse. Teclado, que é o que a gente digita, né? A gente insere informações no computador através do teclado, digitando texto, por exemplo, a gente digita através do teclado. O monitor, ou seja, é a tela onde a gente está vendo agora essa apresentação, é o monitor, ok? E o estabilizador, né, que é ligado na tomada, e o computador, o gabinete aqui com uma fonte, né, é ligado no estabilizador, tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a nossa energia no Brasil, ela não é uma energia estável, né? Ela tem picos. E se esse pico é muito alto, ele pode acabar estragando o nosso computador. Então por isso que a gente usa o estabilizador, ele deixa sempre a energia estável. Ok? Ele controla a energia que entra no computador. Ok? E algumas outras peças, né? Caixas de som, impressora, tudo que a gente vê em cima da mesa, vamos dizer assim, né? Por que eu sublinhei isso aqui? Porque isso aqui são itens fundamentais para a gente utilizar um computador. A gente precisa de um gabinete para guardar as placas dentro, a gente precisa de um mouse, de um teclado, monitor e estabilizador. Detalhe, se eu tirar o estabilizador, o computador vai funcionar? Se eu ligar na tomada? Vai funcionar. Mas por que ele é fundamental? Porque eu tinha dito antes, a nossa rede brasileira aqui não é uma rede elétrica estável, pode danificar o computador. Então por isso que é fundamental. Por quê? Porque é questão de segurança. Ok? Se eu tirar o mouse, o computador vai funcionar? Vai, só que vai ficar muito ruim de usar se eu usar só com teclado. Por isso que ele é um item fundamental, né? Então, por isso que eu sublinhei esses itens aqui. Internamente, por dentro, quando eu digo aqui por dentro, é dentro do gabinete, tá? Algumas pessoas chamam de CPU, é errado. CPU é uma nomenclatura para o processador. CPU quer dizer Coprocessor Unit, unidade central de processamento. Na verdade a gente chama de PC ou desktop, né? Essas placas aqui internamente por dentro ficam dentro do gabinete, tá? A gente vai ver mais na frente o que é cada componente desse. Então, primeiramente a placa-mãe, depois o processador, memória RAM, o HD, a fonte, o drive de CD, né, ou DVD que a gente tem hoje, placa de vídeo, som e rede, e etc. A gente pode ter outros componentes. A mesma forma
aqui externamente. Internamente também eu sublinhei aqui os itens principais para o computador funcionar. Tá? Placa-mãe. Se eu tirar a placa-mãe, o computador vai funcionar? Não, não vai. É essencial a placa-mãe. Como o próprio nome já diz, é uma placa-mãe, é a base de tudo. Sem ela não tem como funcionar nada. Tá? O processador é o cérebro do computador. A gente consegue viver sem o cérebro? Não, a gente não consegue. Então também precisa de um processador. Memória RAM. Memória, se eu tirar a memória do computador, vai funcionar? Não, não vai funcionar. Ele precisa de um lugar para que eu consiga, né, armazenar informações, né? Memória, que nem a gente vê alguma coisa, a gente armazena na nossa memória. Tá? A vida, né, é feita de lembranças, de memórias, né, o que a gente aprendeu, nossos costumes, enfim. O computador também precisa de uma memória para funcionar. HD, disco rígido, é o local onde ficam todas as informações que a gente grava no computador, né? O sistema operacional, nossas fotos, nossas músicas, nossos vídeos, nossos documentos, ficam tudo gravados no HD. E a fonte é o item que distribui energia elétrica para todos os componentes do computador. Também fica dentro do gabinete. E, detalhe, a fonte é o que eu ligo no estabilizador. E o estabilizador eu ligo na tomada. Tá? Posso ligar a fonte direto na tomada? Posso. Né? Só que é aquele detalhe. Pode queimar a fonte, pode danificar o computador. Ok? CD-ROM eu posso precisar só para instalar o sistema, mas eu não preciso dele. Né? Hoje a gente está utilizando muito muito pendrives, né? Então CD-ROM hoje a gente não utiliza muito. Placa de vídeo para a gente ter imagem, som e rede para a gente ter acesso à internet. Ok? Então, componentes de entrada e saída. O que são componentes de entrada? Tudo que usamos para inserir dados em informações. Né? Alguns exemplos: mouse, teclado, CD-ROM, microfone, ou seja, tudo que eu estou inserindo no computador, as informações que eu estou o que eu estou informando o computador para ele fazer. Por exemplo, quando eu mexo aqui o ponteiro do mouse, o que eu estou fazendo com a minha mão? Eu estou movimentando o mouse, o equipamento, o hardware que a gente já viu, e estou movendo, inserindo a informação no computador de que eu quero mover o mouse conforme a minha mão está se movendo. Ou seja, eu estou dizendo ao computador o que eu quero fazer. Ok? Então eu estou inserindo. Quando eu estou digitando um texto no computador, eu estou inserindo as letras, as sílabas, formando as palavras. Eu estou inserindo as informações no computador. Então eu estou utilizando o dispositivo de entrada teclado. Tá? Não sai informação dele. Mas como é que a gente sabe que a gente está inserindo informações no computador? Através dos dispositivos de saída, né? Tudo que vemos ou ouvimos, resumindo, retorno do que fazemos pelos componentes de entrada. Ou seja, eu estou mexendo o mouse aqui, tá? Estou inserindo a informação no computador de que eu quero mexer o mouse. Ele está mexendo. Como é que eu sei que eu estou mexendo o mouse, que o computador recebeu a informação de mexer o mouse? Através do monitor, né? A gente está vendo na tela a saída da informação. O monitor está me mostrando, ou seja, está saindo a informação do computador de que eu estou mexendo o mouse. Ok? Caixas de som. Está saindo o som das caixas de som, né? Não entra. Então ele está saindo informação. Impressora também, está saindo a impressão, está saindo folhas. Tá? Por exemplo, eu estou no telefone com alguém, estou usando um programa no computador e eu estou falando com a pessoa e a pessoa está falando comigo. Então, para eu falar com a pessoa, eu preciso de um microfone. Eu estou inserindo informações através do microfone. E como é que eu estou recebendo o retorno do que eu estou inserindo? Através das caixas de som, né? Então, componentes de entrada, inserindo informações. Saída, o que eu recebo de volta das informações que eu inseri através dos componentes de entrada. Ok? Então, exercícios, tá? Eu vou deixar aqui 5 exercícios bem fáceis de fazer, tá? Nada difícil. Se quiser voltar o vídeo aí para responder as questões, fica à vontade, tá? Eu vou continuar a aula aqui. Então, para fazer esse exercício, dá um pause no vídeo, volta,
e depois marca aí o tempo do vídeo que está agora, para a gente recomeçar a partir desse ponto, ok? Então tá, vou continuar a aula, dá um pause no vídeo se quiser fazer o exercício, eu vou continuar a aula agora, ok? Eu vou passar o slide. Componentes internos, né, o que a gente falou lá internamente, né, ou seja, dentro do gabinete. O que tem dentro do gabinete? Peças que servem para o funcionamento do computador. Tá? Então, basicamente, a fonte, né, sem a fonte eu não vou conseguir ligar nada. Né? Hoje tudo é movido a energia elétrica. Então, se não tiver uma fonte, ele não vai ligar. Então, a única função da fonte é distribuir energia elétrica para todo o computador. Tá? Para todo o computador. Pode ser para o mouse e para o teclado também. Os monitores hoje em dia são ligados diretamente no estabilizador. Antigamente eles tinham a fonte, tinha uma saída de energia para monitores. Tá? Hoje em dia não tem mais. Eles são ligados diretamente na tomada ou no estabilizador. É mais seguro que ligue no estabilizador, obviamente. Ok? Placa-mãe, tudo é ligado a ela. Quando eu digo tudo, tudo é ligado a ela. Monitor, mouse, teclado, caixas de som, impressora, tudo é ligado a ela. Tá? Placa de vídeo, por exemplo, se eu tiver uma placa de vídeo, o monitor vai ser ligado na placa de vídeo, a placa de vídeo ligado na placa-mãe. Ou seja, não deixa de ser ligado na placa-mãe, né? A placa-mãe tem que receber a informação do vídeo, que tem que sair vídeo para algum lugar. Ok? Então ela controla todos os componentes internos e externos do computador. É ela que faz, né, a interligação entre os componentes do computador. Ela que gerencia, né? Ela que manda. É que nem a mãe lá com 10 filhos em casa, né? Ela que, né, controla toda aquela filharada toda, né? Interliga eles, une a família, né? Aquele amor de mãe. É a mesma coisa. Tá? É a placa-mãe, é ela que une todo mundo e faz todo mundo se entender, tá? Detalhe, né? Depende da marca da placa-mãe. Tem algumas placas-mães que são meio temperamentais, né? Então, mas isso já é uma parte mais técnica, mais avançada, tá? É uma brincadeira aí a parte que eu tô fazendo. Depois, o processador, né? É o cérebro do computador. Depois da placa-mãe, ele é o item mais importante. Ele processa todos os dados, os comandos do usuário, ou seja, tudo que a gente faz com os componentes de entrada, o processador, o que ele faz? É ele que vai nos dispositivos e dá as ordens, né? Ele que manda, né? A gente pode dizer também que ele é o pai, né? Se a placa é a mãe, se a placa-mãe é a mãe, então o processador a gente pode dizer que é o pai, né? Ele que controla tudo, que manda todo mundo fazer o que a gente está mandando, o usuário está querendo fazer. Ok? Memória. Memória RAM, tá? Eu esqueci de colocar aqui, tá lá nos primeiros slides, né? Local onde ficam armazenados todos os programas, os sistemas, os processos abertos durante o uso do computador, tá? Aqui eu tô falando de memória RAM. Se alguém já tem algum conhecimento em informática, claro que tem outros tipos de memória que a gente não precisa utilizar durante o uso do computador, né? Se a gente desligar, ele vai estar lá gravado. É outro tipo de memória. Aqui eu estou falando de memória RAM, RAM, tá? Ele só funciona enquanto o computador estiver ligado, ok? Então, sem a memória eu não posso abrir programas, eu não posso iniciar um sistema operacional, porque ele fica tudo armazenado na memória para que eu utilize na hora que eu quiser. Quando eu desligar o computador, a memória fica vazia de novo e só vai ser utilizada quando eu ligar o computador. Tá? Tudo tem que... o computador é essencial ter memória, senão não vai carregar nada. Ok? A gente pode chamar também o HD de um tipo de memória. Tá? Mas inicialmente aqui, só para a gente iniciar o conceito de HD. O que significa as letras HD? HD quer dizer hard disk, ou seja, disco rígido. Tá? É o termo em inglês, hard disk. Hard, rígido, disk, disco. Lugar onde ficam gravados todos os dados, os sistemas, arquivos, pastas e programas, ou seja, ficam gravados, é que nem um CD. Quando a gente grava um CD ele fica ali para sempre, está sempre guardadinho, só que o HD ele é mais dinâmico, eu posso apagar, posso editar arquivos, alterar arquivos,
posso instalar sistemas, posso manipular da forma que eu quiser. E quando eu desligar o computador, ele vai ficar lá conforme eu deixei a última vez. Tá? Ele é um tipo de memória também, só que é uma memória de armazenamento, ou seja, ele vai ficar gravado para sempre lá se eu quiser, se eu deixar lá. Ok? Tudo fica instalado no HD. O sistema operacional, quando a gente liga, tá ali a nossa foto, as nossas músicas, fica tudo gravado no HD. Ok? E aqui o CD-ROM, né? O RW. ROM quer dizer que ele só lê CDs, né? RW quer dizer que ele também é um gravador de CDs. Eu tenho lá uma lista de MP3 de músicas e quero gravar num CD. Então a gente usa o CD-RW, né? Que grava CDs. Né? Então, respectivamente, né? CD-ROM é um leitor e RW gravador de CDs. Tá? DVD-ROM faz o mesmo com CDs e DVDs. Tá? Então, mais alguns componentes internos aqui eu ilustrei, tá? Para vocês saberem o que é dentro do gabinete, já que a gente não consegue ver, né? Ele não está de uma forma externa, então a gente pode verificar aqui como são essas placas. Quem nunca abriu um computador vai ter uma ideia de como é que é. Tá? Aqui é uma fonte, tá? Essa parte aqui fica para fora, fica atrás do computador. Isso aqui a gente coloca um fio aqui e liga no estabilizador para ligar na tomada. Tá? Isso aqui é a placa-mãe, lembra que tudo é ligado a ela? Então o processador é ligado aqui, a memória é ligado aqui, placas extras são ligadas aqui, o HD aqui, tá? Ela é a placa-mãe, ela controla tudo. Ok? Isso aqui é um processador, é um chip, tá? O tamanho da palma da nossa mão, às vezes até menor, tá? Que é encaixado aqui nesse quadradinho, ó. Né? Ele é o cérebro do computador. Ele esquenta bastante. A gente tem que ter um cuidado aí no computador para a gente sempre deixar num local ventilado. Tá? É um dos componentes que mais esquentam no computador. Outro componente aí essencial são os pentes de memória, né? A memória RAM a gente chama de pente de memória. Por quê? Porque o aspecto dele parece um pente mesmo, né? E a gente coloca, a gente encaixa ele na placa-mãe. Tá? Aqui é o HD, tá? É um disco rígido, fica dentro dessa capinha aqui, vamos dizer assim, né? Fica um disco de chumbo aqui dentro e ele grava todos os dados do usuário aqui dentro. E o drive de CD, né? Essa parte aqui fica para fora, a gente aperta o botão, sai a gavetinha aqui e essa parte fica para dentro. Tá? Então, ilustrando melhor, todos os componentes são ligados à placa-mãe. Um detalhe bem interessante aqui, eu botei essa setinha aqui em vermelho, por quê? A fonte é ligada à placa-mãe ou a placa-mãe é ligada à fonte? Né? Se eu colocar o processador aqui, a fonte está distribuindo energia para o processador ou está distribuindo primeiro para a placa-mãe e a placa-mãe está distribuindo energia para os outros componentes? Né? Então a gente pode dizer que o correto é a placa-mãe é ligada à fonte, ou seja, a fonte passa energia para a placa-mãe e a placa-mãe passa energia para os outros componentes, né, para que eles possam funcionar. Detalhe, ela não passa energia para o monitor, tá? Só passa a imagem. A energia do monitor é diretamente na tomada ou no estabilizador. Ok? Periféricos, né? São todos os dispositivos externos, não são necessários para ligar o computador. Tá? Ou seja, impressora é um periférico, caixas de som, webcam, microfone, teclado e mouse, pendrive, ou seja, sem eles eu posso ligar o computador, né? Mas eu não vou conseguir provavelmente utilizar de uma forma muito legal o computador, né? Se eu tirar o teclado e o mouse, vai funcionar legal? Não, não vai funcionar. Ele vai ligar, vai, né? Mas não vai funcionar legal porque eu não vou conseguir utilizar o computador, né? Esses aqui são os dispositivos de entrada. Então são peças extras aí, peças que a gente utiliza aí no dia a dia, mas que não são muito essenciais, né? A impressora, tá? A função da impressora, imprimir fotos e textos no papel. Caixas de som, ouvir sons do sistema, músicas e vídeos, jogos. Webcam é uma câmera que a gente usa para gravar vídeos ou tirar fotos, né? Microfone grava a voz, a gente pode utilizar também, conforme eu tinha dito, como telefone.
O teclado e o mouse a gente já viu também, né? Digitar informações e dar comandos, né? A gente clica com o mouse, vai onde a gente quer na tela e insere informações. E o pendrive, né? Que é uma memória portátil, onde a gente pode armazenar arquivos. A gente pode armazenar músicas, armazenar textos, programas, né? Tudo que a gente quiser no pendrive. Ele é tipo um HD portátil, né? Só que de bem menor capacidade. Ok? Então aqui é um pouquinho de conexões, tá? Conexões eu não vou explicar agora nessa aula, eu vou passar aqui os slides, tá? Porque isso aqui é uma coisa mais técnica, tá? Não é necessário para o usuário saber isso aqui com muita profundidade. Nomes de conexões, né? Até porque ele vem já bem ilustrado, né? VGA, a gente sabe que isso aqui é vídeo de monitor, então eu não vou explicar isso aqui, tá? Porque é uma coisa mais avançada. Até meus alunos, quando eu expliquei isso aqui, não entenderam muito bem, então foi bem complicado. Então para quem está iniciando não é interessante ainda mostrar funções das conexões, ok? Então exercícios, tá? Quem quiser também dar um pause e voltar o vídeo para fazer esses exercícios aqui pode fazer, tá? Eu vou agora corrigir os exercícios desde o número 1 até agora, tá? Quem quiser fazer isso aqui, dá um pause agora no vídeo, marca o tempo aí que está gravando o vídeo, que está passando o vídeo, melhor dizendo, e faz os exercícios, tá? Porque agora eu vou corrigir lá o número 1 e depois eu volto para esse aqui para a gente terminar a correção, ok? Eu vou voltar lá então, quem quiser fazer dá um pause, quem não quiser eu vou corrigir agora os exercícios anteriores. Então, deixa eu voltar alguns slides. Só um pouquinho. Aqui, exercícios. O que podemos fazer em um computador, né? A gente viu lá no terceiro slide. A gente pode ouvir músicas, né? Fazer trabalhos para a escola, né? A gente pode jogar, a gente pode estudar, fazer pesquisas na internet, acessar sites de notícias, né? Que mais que a gente pode fazer? A gente pode fazer apresentações, que nem essa aqui que eu estou fazendo. A gente pode fazer planilhas, cálculos, né? A gente pode bater papo, né? Conversar, mandar mensagens, infinitas coisas, né? O que é hardware e software? Número 2 é bem simples, não tem que dizer nada mais do que isso. Ou seja, hardware, equipamento, tá? Só isso. Hardware o que que é? É um equipamento, tá? Peças, dispositivos ou componentes. E software são programas, sistemas, programas, tá? A parte lógica, hardware, equipamento, HD, mouse, teclados, do que a gente consegue pegar, né? Apalpar. E software são os programas, o que a gente utiliza para fazer o hardware funcionar, para a gente interagir com o hardware, ok? Então hardware, equipamento, software, programas, tá? Resumidamente, só isso. Diga 2 dispositivos externos do computador, tá? O que a gente consegue ver aí em cima da mesa. O que que a gente está vendo? A gente está vendo um mouse e um teclado, por exemplo. São 2 dispositivos externos. O que mais que a gente pode dizer? Eu estou vendo aqui um estabilizador e um monitor, tá? São 2 componentes externos, tá? Tem vários, né? Tem caixa de som, tem uma impressora, né? Tem um microfone, tem várias coisas. Número 4. 2 dispositivos internos do computador, ou seja, estão dentro do gabinete, tá? Essa caixa preta é onde a gente vê os componentes internos. O que a gente pode dizer? Placa-mãe é um componente interno, processador é um componente interno, HD é um componente interno, só tem que dizer 2, né? Memória é componente interno, a fonte, tá? São os componentes que a gente não consegue ver, que estão dentro do gabinete. E o número 5, escreva 2 componentes de entrada e 2 de saída. O que é entrada? Componentes em que eu insiro informações no computador, né? Que eu estou ali digitando no teclado e estou inserindo informações. Então, teclado é um componente de entrada e outra coisa é o mouse. Eu mexo o mouse e estou inserindo a informação de que eu quero mover o ponteiro do mouse. Ok? E número 2, 2 dispositivos de saída, ou seja, eu estou mexendo no mouse e estou vendo o ponteiro se mexer. Como é que eu estou vendo isso? Através de qual componente externo? Qual componente de saída? O monitor. O monitor é um componente de saída.
E outro componente de saída, por exemplo, eu estou ouvindo música, como é que eu estou ouvindo? Através das caixas de som, né? Também é um componente de saída. Que mais? Impressora. Eu quero imprimir um arquivo, eu estou dizendo para o computador que tem que sair no papel, ou seja, está saindo a informação do computador. Ok? Então, terminando a correção dos exercícios e essa aula, deixa eu ir lá para o último slide, só um pouquinho. Opa! Aqui, número 5. Qual a função da fonte no computador? Simples e direto. Distribuir energia elétrica para os componentes. Nada mais. Ele é responsável pela distribuição da energia elétrica para o computador. Ok? Número 6. Escreva 3 peças de dentro do computador. Quando eu falo de dentro, quer dizer 3 peças internas, né? Então, peças internas: placa-mãe, memória, processador, que mais? CD-ROM, fonte, tá? Tem que dizer somente 3. O que são periféricos? Dê um exemplo. Periféricos são aqueles componentes que a gente não precisa para ligar o computador, né? A gente usa, né, geralmente como um dispositivo a mais ali. Dê um exemplo, por exemplo, webcam é um periférico, teclado e mouse, pendrive, caixas de som, são exemplos de periféricos. E finalizando, número 8, fale 3 tipos de conexões e para que são usadas. As conexões a gente não viu, tá? Mas conexões basicamente o que é? É o que a gente usa para conectar um dispositivo no outro. Por exemplo, eu estou com um pendrive na mão, eu ligo o pendrive no computador para passar informações, né? Ou passar informações do computador para o pendrive. Eu estou utilizando uma conexão chamada USB, tá? Deixa eu voltar aqui 2 slides, aqui ó, USB. Isso aqui é um tipo de conexão. Conecta 2 dispositivos ou mais entre si. Isso é uma conexão, tá? Então tem vários tipos, né? USB é um tipo de conexão. SATA, que é uma conexão para HDs, né? Para discos, ou CD-ROM também é utilizado SATA. VGA é uma conexão para o monitor e na placa-mãe, tá? Então tem vários tipos de conexões, tá? Quem quiser ir ver o conteúdo das conexões, só dá um pause aqui nesses slides, dá um pause aí agora e ver com calma o conteúdo aqui das conexões, tá? Mas basicamente não precisa se preocupar com isso aqui agora, tá? Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, mas que não é necessária para o curso básico de informática, ok? Então, pessoal, é isso, tá? Qualquer coisa, dúvidas, comentem, mandem e-mail, eu vou colocar aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, só mandar e-mail, comentar, e espero aí que eu tenha passado de uma forma bem clara aí para vocês a informação aí da nossa primeira aula de informática básica, ok? Então, abraço a todos, até o próximo vídeo.